aula. Olá, pessoal da aula gravada também. Começando aqui, então, a nossa aula, nós já temos uma carta. E eu vou tirar um pouco do zoom, só para a gente conseguir observar a estrutura dela. Então, Alexandria, 22 de julho de 2004, é o que está escrito logo aqui em cima. E agora eu vou para o meu zoom novamente. Oi, Sami. Como está? Como vai você? Estou há poucos dias no Egito, mas já começo a sentir saudades do Brasil. Aqui está tudo bem. A família de Ramsés é muito legal e recebeu com carinho. Ainda bem que os tios dele falam português. Senão, eu estaria perdida, pois não falo uma palavra em árabe. A língua que se fala no Egito. Alexandria é uma cidade muito linda, mas ainda não tive tempo de passear muito. Primeiro, estou conhecendo os hábitos da família. Eles seguem uma religião chamada islamismo e rezam 5 vezes por dia. Mas muitas coisas são parecidas com as nossas. Eles veem televisão e assistem até a um desenho animado muito engraçado, que se chama Sipbed. Eu não entendo nada. Só sei que ele se parece com uma... Mas muitas coisas são parecidas com as nossas. Ah, tá. Já li. Lembra daquela história que a gente leu uma vez na escola? E você? O que tem feito de bom? Me escreva logo, pois sinto falta dos meus amigos. Um abração. Rita. Então, aqui, gente, nós temos uma carta e ela já é para a gente ter uma introdução sobre o que é a nossa aula de hoje. Nossa aula é sobre as cartas, sobre a estrutura das cartas, e para a gente compreender um pouquinho como que elas funcionam, certo? Então, coisas que são notórias aqui nessa carta. Nós temos uma data, como a gente consegue ver aqui em cima, ó, o nome da cidade e uma data. Nós temos uma saudação aqui, ó. Oi, Sami. Essa Sami, gente, vocês acham que é quem mandou a carta ou quem recebeu? Quem recebeu? Recebeu. Muito bem. Professora, porque lá no final da carta fala o nome da pessoa, que é Rita. Isso. Aqui nós também temos, né, uma saudaçãozinha, como vai você? E aqui embaixo nós temos o corpo da carta, né? Algumas características assim bem marcantes. O conteúdo da carta. Temos aqui uma despedida. E como vocês já disseram, o nome de quem escreveu a carta, né? E agora vamos, então, para a nossa estrutura dessa carta. Então, para a gente começar, antes vamos entender que existem diversos tipos de carta e vamos conversar um pouco sobre esses tipos de carta. Vocês podem copiar essas definições
mas não precisa copiar as cartas, né? Porque se eu fosse esperar todo mundo copiar as cartas, ia levar um tempo, um bom tempo. Mas esse conceitozinho aqui vocês podem copiar. Então, o primeiro tipo de carta que a gente vai falar é a carta pessoal. E ela estabelece uma relação entre pessoas próximas ou com um vínculo individual. Então, aqui, gente, são as cartas de amigo, as cartas de amor, de saudade, certo? E a gente consegue identificar elas porque não tem uma exigência da linguagem, certo? Uma carta assim, ela pode conter gírias, ela pode conter também uma linguagem mais coloquial, nós não precisamos de uma forma de tratamento, né? Se nós fôssemos falar dos pronomes, não precisamos de pronome para tratar com um prefeito ou afins. Esse tipo de carta, ele é o mais comum que a gente vê nas histórias, né? Eu não sei se vocês já tentaram escrever uma carta para alguém, mas hoje, se você escrevesse uma carta para o seu amigo, você estaria fazendo uma carta pessoal. Certo? Certo. Eu já fiz Certo. lá na escola. Você já fez uma carta, Ângelo? Já fiz. E Eu você também fez já fiz uma carta. muito bom. Gente, eu acho assim, por partes. Eu acho muito legal, né, que um dia a carta foi o principal meio de comunicação entre as pessoas, mas eu não sei, sabe? Por exemplo, eu tenho uma letra feia. Então, eu acho que hoje, se eu tivesse que escrever cartas para poder informar algo a alguém, sem sombra de dúvidas, a pessoa teria uma dificuldade em ler a minha carta e seria difícil nossa comunicação. Alguém aqui sofreria com a mesma questão? Também tem uma letra não muito legal? Eu, professora, não tem uma letra bonita, não. Eu também não, gente. E olha que eu fiz caligrafia, hein? Muita caligrafia. E não rolou. Mas eu acho legal. Você sentar, pensar no que escrever. E é um momento ali que você faz com carinho, né? Por exemplo, se você vai mandar uma mensagem no WhatsApp, você consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo enquanto envia aquela mensagem. Então, você vai mandar aquela mensagem, você pode estar arrumando a casa, manda aquela mensagem ali e continua arrumando a sua casa. Mas na época da carta, para pensar que tinha todo um esquema, todo um ritual, né? Então, você ia lá, arrumava uma mesa. Nessa mesa, você colocava uma caneta de uma cor que você gosta. Na época da pena, né? Você escolhia uma pena, a tinta que você ia usar. Passava ali a sua pena na tinta, ou passava, né, ou pegava a sua caneta mais legal e começava ali a escrever
com todo amor e carinho. Então, tinha todo aquele momento, né? Eu acho que principalmente assim, o que se perdeu entre o momento que era a carta e o momento que se tornou mensagem de texto é essa importância que as pessoas davam, esse parar para fazer, entendeu? Porque esse parar para fazer não existe mais, né? Pessoal, vocês já terminaram de copiar? Professora, quando a Pode gente falar. vai fazer a carta, a gente coloca de onde a carta vem, tipo, de onde a cidade, a data, e a gente pode começar sempre com o pronome de tratamento, ou um olá, vossa senhoria, depois o pronome de tratamento. Gente, essa parte dessa estrutura da carta, a gente vai comentar um pouquinho sobre, mas vai variar de acordo com a tipologia da carta e de acordo com o assunto do texto, né? Porque vamos supor assim, que seja uma carta para terminar um relacionamento. Ó, uma coisa legal. Então, vamos supor que o Zezinho tá mandando uma mensagem para uma carta terminando com a Mariazinha. Então, ele não faz sentido se ele começasse o texto, né, com uma saudação muito amável. Então, por exemplo, minha amada Mariazinha, escrevo, tipo, pois quero terminar com você. Acabou. Não estamos mais juntos. Gente, fica feio pro Zezinho fazer isso, né? Então, dependendo do cunho da mensagem, você vê com o que é que você vai cumprimentar. Vou esperar o pessoal terminar de copiar, porque na primeira carta que a gente viu ali em cima, ela não usa uma saudação tão intensa. Ela usa uma saudação mais breve. Então, dependendo do cunho da mensagem, a gente varia essa saudação, né? E por aí vai. Ou então, se você fosse mandar uma carta contando que o seu tio morreu, você não vai começar assim. Meu querido, felicitações, alegrias. Você não vai começar assim, né, gente? Então, existe aí uma espécie de exigência de bom senso dentro dessa noção de carta. Professora, e quando a carta é para, tipo, uma pessoa, um diretor ou o seu chefe, algo do tipo? Então, a gente vai falar sobre esse tipo de carta. Tá, vamos lá. Normalmente, gente, algo que não aconteceria é você escrever uma carta para o seu chefe para falar de um assunto cotidiano, né? Tipo, querido Não, chefe, tipo, um diretor. Porque numa das redações que deram, foi para escrever uma carta de bruxo pro diretor da escola do não sei o que de Harry Potter. certo? Então, nesse caso, primeiramente você ia ter que ter em mente que você está falando com um diretor. E aí você passa a utilizar os pronomes de tratamento excelentíssimo, exímio, e por aí vai. Você vai ver os pronomes de tratamento para o diretor da escola. Mas você tem que ter em mente qual que era o assunto da carta.
Você se lembra? Agradecendo a vaga dele para a escola. Acho que era sobre isso. Então, uma carta de agradecimento, ela não teria ali um teor tão pesado, né? Você teria que respeitar. O pronome de tratamento do diretor é Vossa Senhoria, né? Sim. Então, você diria ali, Campo Grande, 24 de junho de 2022. Vossa Senhoria, diretor de não sei que, não sei que, não sei que. Diretor Aldo Dumbledore. Saudações. Escrevo depois, gostaria de agradecer por ter me fornecido essa vaga em Hogwarts. Eu serei imensamente grata, prometo tirar boas notas. O corpo do texto se manteria o mesmo, claro, com um nível de respeito maior. Você não ia chamar ele de mano, e por aí vai, entendeu? E também você não ia se prolongar muito, até porque você está escrevendo para o seu diretor. Você não precisa escrever, por exemplo, quando... a minha tia lá de Ponta Porã chorou por 5 horas quando soube que eu passei. Ele não precisa saber disso. Parabéns para sua tia. Entendeu? Então, aí seria muito, muito, muito do bom senso. A gente vai conversar sobre a estrutura das cartas e sempre que a gente fala de carta, a gente vai falar dessa questão de ter bom senso sobre o que eu estou escrevendo, o que cabe no que eu estou escrevendo. Eu acho que a carta, ela é um gênero dificílimo de escrever, porque assim, se você está escrevendo um texto sobre super-heróis, você precisa estourar na criatividade. Se você está escrevendo uma carta de agradecimento, você precisa ali sim de um nível de imaginação, mas tem limite, entendeu? Você não pode extravasar, não pode soltar ali dezenas de coisas que a pessoa não precise saber. Vamos lá. Posso passar, gente? Beleza. Pode. Então, olha só. Essa aqui é uma carta pessoal, Paraná, 2 de janeiro de 2016. Então, deixa eu aproximar. Professora, Oi. eu estava copiando. Tá, eu vou voltar lá, gente. Já tá terminando? Sim. Sim. Gosto disso, tá? Informações? Peguei. E aí, compartilhadas. Estava ali perto de você. Só agora só falta você, tá?
Ele já casou, mas eu só tenho uma história, pode ir. Já acabou? Sim, eu acabei de falar que eu tava eu tava bem aqui. Aí eu fui passar pela casa e falei, vou esperar. Então, eu tava escrevendo instrumento. Tá bom, professora, pode passar. Bora, tá bom. Vamos lá, então. Então, preste atenção. Olha só como é essa saudação. Querido amigo Carlos. E olha como era a nossa saudação lá em cima. Só para a gente ter uma noção. Oi, Sami, como vai você? Então, nós podemos ter saudações mais calorosas ou mais frias. E isso de acordo com o contexto, né? Querido amigo Carlos, acabei de chegar, mas já estou morrendo de saudade de você e de todos os amigos da escola. Passarei o mês de janeiro aqui no Paraná, na casa da minha avó Elisa, na fazenda de Santo Antônio. Aqui tem uma cachoeira linda. Só que esses dias estão muito frios para nadar. Mas quando aparecer o sol, vou mergulhar com tudo. Aqui também tem cavalos. Meu avô Zeca está me ensinando a andar de cavalo. No começo eu tinha muito medo, mas agora estou adorando. Estou fotografando tudo para mostrar para você quando as aulas voltarem. No final do mês é o aniversário da minha prima Alexandra. Como ela gosta muito de adivinhas, eu queria inventar uma com a palavra amor para colocar no cartão de presente dela. Será que o seu tio que escreve letras de música não me ajudaria a fazer essa adivinha? Um grande abraço de sua amiga, Júlia. Então, vocês conseguem perceber que existe uma diferença entre as cartas, né? Vamos só colocar... Depois a gente pode falar sobre essa carta de Hogwarts. Vai ser muito legal. A gente pode reescrever isso, né? Refazer ela. Vai ser legal. Mas, por enquanto, vamos só estudar a estrutura e depois a gente pode ver essa carta de novo. A segunda carta é a carta empresarial ou comercial. Então, ela pode já começar a copiar, pessoal. Ela veicula no ambiente profissional e estabelece comunicação entre diferentes profissionais. Então, ela exige uma linguagem mais formal, mais impessoal, e ela deve ser objetiva e toda relação pessoal deve ser evitada. Esse daqui, a Ana Júlia, né? Ana Beatriz. A Ana Beatriz tinha falado, Pro, e se eu tiver que mandar uma carta para o meu chefe? Tá, vamos lá. Para começar, se você tivesse que mandar uma carta para o seu chefe dentro da empresa, essa carta com certeza teria que ser uma carta objetiva, certo? O que é uma carta objetiva? Tem um começo, tem uma mensagem direta, tem um objetivo certeiro, gente. Porque se você for, né, mandar uma carta para o seu chefe, sei lá, para contar, oi, chefe, ontem eu comi churrasco, ontem eu perdi o ônibus, perde o sentido, né, da área do trabalho, porque dentro do seu trabalho, o seu chefe não precisa saber o que foi que você almoçou, o que foi que você saiu para fazer. Não precisa. Então, pode falar. Então, como a Ana perguntou, Pro, e se eu tivesse que mandar uma carta para o meu chefe? Tá. Vamos supor que você... Pode falar, Ângela. Professora, eu vou ter que ficar um pouquinho fora porque eu vou ter que buscar um carregador aqui pro dispositivo, tá? Tudo bem.
vamos supor que você tivesse que escrever. Professora, posso dar um tema para carta? Então, mas é uma carta para o seu chefe, não se esquece Sim, disso. um tema para o seu chefe. Por exemplo, você teve que faltar porque perdeu o ônibus, ou então passou mal, tipo isso. Uma justificativa do que aconteceu. E o celular estragou também para poder mandar uma carta, tipo isso. Entendi. Tá. Vamos colocar assim. Vamos escrever, então, uma carta para o nosso chefe. Eu tô na frente de vocês. Eu vou fazer. Uhum. Maria, ele tá Gente. com com certeza. Ele tava lá em cima, Maria, e eu tava aqui já. Só relembrando também, né, que isso daqui são situações completamente imaginárias, porque se você falta, você não vai escrever uma carta para o seu chefe, porque se você ainda for escrever uma carta para contar por que é que você faltou, você vai ser demitido, né? Você avisa antes de faltar, porque se você se explicar depois de ter faltado, você tá na rua, né? Então, só para a gente não perder essa noção trabalhista de respeito, tá, gente? Professora, então, tipo uma justificativa, por exemplo, não precisa aparecer na carta. Mas, por exemplo, o celular estragou, não tinha como se comunicar. Eu pensei nesse sentido. Não tem como se comunicar, vai pela carta mesmo. Eu entendi. É uma situação completamente imaginária. Porque, assim, gente, só para a gente não criar pessoas aqui irresponsáveis no trabalho, vocês vão aprender isso no dia a dia, mas aí você tem que dar seus pulos. Onde você vai arrumar um celular para ligar para o seu chefe, se vira, brilha, porque você vai ter que avisar antes de faltar. Mas nessa situação completamente imaginária, tá bom? Com o nosso chefe, gente, nós vamos usar, né, senhor. A não ser assim, vamos supor, que você trabalhe para o prefeito, cara, para um juiz. E daí já é outra história também, né? Mas pensando que você trabalha numa empresa normal, né? Então você começaria. É caro. Vamos colocar uma cidade aqui, né? Campo Grande. É obrigatório pôr o nome da cidade? Você tem que colocar a sua localidade, né? Ah, tá. Vamos lá. Ainda mais que é para o seu chefe, né, gente? Sei lá, se fosse para sua melhor amiga, quem sabe não, mas para o seu chefe. Caro. Não é para copiar isso que eu estou escrevendo, tá, galera? Porque senão eu vou esperar vocês copiarem, Deus do céu. Caro senhor imaginário. Agora tá o grande assunto, gente. Uma carta empresarial, uma carta comercial, uma carta para o seu chefe. Você não enche linguiça, você não exagera na imaginação, tá? Você vai escrever só o que você foi para falar e ponto. Não é para colocar mais nada na carta para o seu chefe, na carta empresarial, na carta comercial. Ela é ponto, é só aquilo. Entendeu?
Sim. Caro senhor imaginário, escreva. Meu celular quebrou. Infeliz. Escrevo-te, pois preciso justificar minha falta no trabalho hoje pela manhã. Acontece que... O que aconteceu com ele? Por exemplo, vamos supor que, sabe, ele ia de ônibus, por exemplo. Aí aquele dia não tinha ônibus, que nem aconteceu essa semana. E não tinha como ir mais. Pode ser? Sim. Professora, é para copiar isso aí? Não. O que eu estou escrevendo não é para copiar, gente. Então, Campo Grande, 24 de junho de 2022. Caro senhor imaginário, escrevo-te, pois preciso justificar minha falta no trabalho hoje pela manhã. Acontece que os ônibus estavam em greve e não tive como ir. Entenderam? Então, quando é uma carta assim para o seu chefe, você não vai, por exemplo, caro senhor imaginário, escrevo-te pois preciso justificar minha falta no trabalho hoje pela manhã. Acontece que o ônibus estava em greve. Acredita que eu saí de casa, aí eu cheguei lá no ponto e não tinha nada. Aí eu fiquei esperando 40 minutos, né? Aí depois eu voltei em casa, eu tomei um café, eu fui lá de novo no ponto de ônibus. Gente, o chefe precisa saber disso? Não. Até porque, Não, porque se fosse eu, já não nem ia. né, gente? Não precisa. O seu chefe não precisa saber disso. Então, por isso que aqui, ó, o autor já ficou bem claro que, ó, e toda relação pessoal deve ser evitada. Por quê, gente? Seu chefe não precisa saber, tá? É trabalho, não é lazer. Gente, não é para copiar o que eu escrevi de azul. Posso passar? Pode. Pode. Tá. Aqui eu coloquei pra gente um exemplo, ó, de uma carta com esse intuito, né? Então, olha só. Começa aqui, é uma carta que ela não é escrita em um papel qualquer. Aqui a gente tem alguns elementos bem legais, ó. O nome da empresa, o endereço da empresa. Então, diferente das outras cartas, essa carta ela tem que ser super responsável, gente. Você não tá mandando uma carta para um amigo seu
olha só como vem o nome do destinatário. E aí, novamente, o nome da empresa, ó. A data vem aqui certinho, tá vendo? Prezado destinatário. Então, aqui seria prezado senhor chefe, né? Vamos inventar um nome para esse chefe. Zezinho, prezado senhor Zezinho. Aqui, de forma objetiva, o corpo do texto. Seu nome e a assinatura. E foi. É bem curtinho mesmo. Professora, Pode falar. a gente vai ter que escrever um texto? Gente, assim, o texto que a gente diz, o que é um texto, tá? Isso só para a gente deixar claro aqui. Então, o texto, ele é um conjunto de frases, conjunto de orações anexado que faça sentido, que tenha coesão e coerência. Quando a gente escreve a carta, a gente escreveu um texto, vocês não concordam? Sim. A carta é um gênero textual, então sim, você vai ter que escrever um texto. Esse texto pode ter 30 linhas, pode ter 10 linhas, pode ter 5 linhas, não deixa de ser um texto. Entenderam? Vamos lá, então, para o nosso próximo tópico. Essa aqui é a carta oficial ou pública. Pode começar a copiar. Então, ela é um documento utilizado nas instituições públicas. Esse tipo de carta, gente, é totalmente impessoal, ela é formal e ela é acessível. Ela foi escrita para todos lerem, entenderam? Essa carta aqui, gente, ela é, por exemplo, do governo, de órgãos governamentais, certo? Ou talvez de uma empresa, mas essa empresa de acesso de domínio público, né? E esse ficou legal, que já dá para ver um pouco do exemplo que está embaixo. Então, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Olha só, elementos interessantes nessa carta que já mostram que ela tem um patamar diferente. Nós temos aqui um selo da federação. Então, essa carta não foi escrita por qualquer um. Ela foi escrita por um órgão governamental que possui um selo para poder realizar isso. Outra coisa, ela é registrada em cartório. O que quer dizer que ela é registrada em cartório? Que está tudo documentado, todas as palavras escritas aqui, elas estão guardadas num cartório. Isso quer dizer que as pessoas podem usar isso para processar, para ir na polícia, as pessoas podem se revoltar, as pessoas podem concordar e podem ir num cartório para utilizar de meios legais para isso. Nós ainda temos a data, ó. A data é um padrão, gente. A localidade, quem perguntou? Pro, tem que ter. Gente, a localidade, ela é um padrão. Vocês perceberam que tanto na carta pública, na carta pessoal, na carta empresarial,
o local e a data não se anularam? Então, sim, local e data são tópicos obrigatórios nas nossas cartas. Seu áudio tá desligado, Ângelo. Pessoal, estão terminando? Sim, sim. Vai travar. Vai travar. Deixa eu travar.
A gente pode continuar? Posso passar? Pode. Pode. Ok. Vamos continuar, então. Professor, o Breno tá aqui, ó. Ele tá ótimo. Última. Ele tá na última linha. Tá bom. Pode fechar. É só colocar. Gente, essa aula acaba ficando tão curtinha, né? Ela acaba 10h50, já é 10h36. Senhora, pode ir. Tá. Esse exemplo que eu peguei, gente, é uma carta do IBAMA. Então, nós, agentes federais do IBAMA, que ele estava expressando, né? Eles estavam expressando a opinião deles, estavam explicando. Vamos lá para baixo. E agora, gente, a gente vai estudar as estruturas pequenininhas, né, do texto. Então, o que é o cabeçalho? Eu acho que esse cabeçalho vai ser a última coisa que a gente vai ver na aula de hoje. Então, ele é a parte inicial da carta e ele pode variar dependendo do subtipo da carta, né? Se é uma carta empresarial, uma carta pessoal, ele pode variar. Mas o mais comum é que se identifique com a cidade e a data no canto superior do texto. Então, esse é o cabeçalho. O cabeçalho é Campo Grande, nananana. Pode falar, Ângela. O meu cabeçalho lá na minha escola é o nome da escola, a cidade, a data, o nome da professora, a turma e o turno. Sim, gente, esse cabeçalho que a gente escreve na escola é um cabeçalho para organizar, né? O cabeçalho da carta, ele é esse aqui. O mais comum, né? Por exemplo, Campo Grande, vinte e 24 de julho de 2022. Esse é o cabeçalho só da carta, entendeu? Esse é o mais comum. Mas eu sei que vocês estão copiando já, porque é para copiar essa parte do cabeçalho. Mas se a gente olhar, eu já vou voltar, calma. Na carta oficial aqui, ó, o cabeçalho tem bem mais coisa, né? Tem uma logo, tem uma estrutura, tem muita coisa nesse cabeçalho aqui. Porém,
isso daqui não é o mais comum, né? O mais comum é que esteja somente a cidade, a data e o ano. Terminem de copiar a parte do cabeçalho. Oi? Oi, Pro. Não, sabe aquela impressão que parece que você ouviu alguém falar alguma coisa? Ah, tá. Todos terminaram? Peraí, prof. Ok, Não, professora. tudo bem.
Mas tem dois cubos. Pessoal, vocês já terminaram? Não, professora, nós estamos terminando. Não. Sim. Rapidinho. Eu só vou descer aqui rapidinho, porque são 10h45. E eu já vou voltar. Nessa carta aqui, qual é o cabeçalho? Em 2004. Alexandria, 22 de julho de 2004. Julho de 2000. Então, esse daqui é o cabeçalho. E aí, nas próximas aulas, a gente vai identificando dentro das cartas os elementos dela. Eu vou voltar aqui agora. Quem já terminou de copiar, pode sair da aula, tá bom? Porque já são 10h46, não vai dar tempo de passar o próximo conteúdo. Então, para quem já terminou de copiar, pode sair da sala. Tchau, Pro.